nas últimas duas aulas, nós começamos a falar sobre dinâmica, né? Apresentei a primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton para vocês, né? A lei do princípio da inércia, né? Que nós já discutimos, né? Deixei aqui até meus rabiscos aqui, prontos, né? Então, qual é o grande lance da primeira lei de Newton, né? A questão da força resultante ser igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, o objeto se mantém ou em equilíbrio estático, parado, né? Ou em equilíbrio dinâmico, MRU, tá? Beleza. Depois nós estudamos a lei da força, a segunda lei de Newton, que fala, né, que se para um objeto entrar em movimento, certo? A força resultante sobre o mesmo tem que ser diferente de zero. Se a força resultante sobre o meu móvel, meu objeto, meu corpo for diferente de zero, ele sofrerá a ação de uma aceleração que é proporcional à massa desse objeto, né? Quanto maior a massa, né, menor será a aceleração que ele vai desenvolver. Se menor for a massa com uma força constante, por exemplo, né, menor for a massa, maior vai ser a aceleração. Só para a gente ter essa relação aqui, que fica bem clara para vocês nas equações de Newton, aqui, ó, força igual a massa, força resultante, né, porque várias forças podem atuar sobre um corpo, não se esqueçam disso. Força igual a massa vezes aceleração, né. Bom, a gente fez alguns exemplos, né, e nós começamos a falar de algumas forças especiais, a força gravitacional, a força peso, né, a força de tração, que aparece em cordas, correntes, etc. Força normal, que é uma resposta da superfície, né, então independente da posição, né, se eu tenho algo escorado sobre uma superfície, nós teremos o aparecimento dessa força normal. Também nós falamos da força de atrito, né, que é aquela força de atrito que tem essa cara, né, tem uma equação própria para a força de atrito normal, vezes a constante de atrito. Nós podemos ter uma força de atrito estática, nós podemos ter uma força de atrito dinâmico, né, como vocês podem ver aqui nas as duas relações, onde é que nós temos a estática, quando o objeto está parado, eu aplico uma força sobre ele. Quem aparece? Força de atrito estático. Se eu tenho um objeto já em movimento, né, e eu estou aplicando uma força sobre ele, quem aparece, contrária a esse movimento, é uma força de atrito dinâmico, tá? Só para vocês terem uma ideia. E os coeficientes de atrito, eles se comportam dessa maneira, né? Como vocês estão vendo aqui, a força de atrito estático, ela é muito maior que a força de atrito, que a constante de atrito estático é maior que a constante de atrito dinâmico, tá? Nós vimos a força elástica, que nós reveremos hoje, né? Ela vai aparecer de novo hoje, em algumas situações, quando nós estivermos falando de trabalho, tá? E a força centrípeta, que é aquela força que aparece dentro do movimento circular, né? Então, nós tivemos várias outras forças, né? Aqui das forças de interação à distância, que eu comentei para vocês. Fizemos alguns exercícios, né? Alguns exercícios que, inclusive, deram um pouquinho de trabalho para a gente, para nós resolvermos. Inclusive, tinha uma nas tarefas. Mas, seguindo a receitinha de bolo aqui que o professor mais ou menos passou para vocês, né? Com certeza vocês conseguiriam chegar nos resultados, né? Mais alguns exercícios, né? As tarefinhas que vocês deveriam fazer e... Faltou falar da terceira lei de Newton, né? Terceira lei de Newton, que é a lei que eu considero mais famosinha, né? Pelo menos é que as pessoas mais gostam de comentar, né? Que é a lei da ação e reação, né? Toda ação gera uma reação de igual intensidade, porém de sentido oposto, né? Então aqui nós temos a definição dessa lei da ação e reação, né? A toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações múltiplas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, né? Então aqui nós temos algumas figurinhas que elucidam esse tipo de aparecimento dessas forças, esse para-ação e reação. Um detalhe muito importante é que o para-ação e reação ele não atua sobre o mesmo corpo. Ele nunca vai atuar sobre o mesmo corpo. Ele sempre atua em corpos distintos, né? Então, por exemplo, aqui no caso do homenzinho que está empurrando a mesa, né? Olha só, como a cadeirinha dele tem de rodas, isso facilita, né, o movimento, porque diminui o atrito, né? O homem, ao empurrar a mesa contrária, né? Contrária a essa força que ele está aplicando em direção à mesa, vai aparecer uma força de reação sobre ele, né? Então ele aplica a força na mesa, e uma força de reação aparece sobre ele com a mesma intensidade, fazendo com que ele adquira, então, uma aceleração, né? Uma aceleração atua sobre ele. Então, o para-ação e reação, ele sempre atua em corpos distintos. A moça aplica uma força sobre a colega aqui de dança, né? Que está de patins, né? E aí uma força de reação surge sobre ela, né? Então, nós temos uma força 1 aqui atuando sobre a 2, né? Por exemplo, se essa aqui é a bonequinha 1 e essa aqui é a bonequinha 2, nós temos uma força 1
sobre a boneca 2, né? Vai aparecer uma força de reação F da 2 aplicada sobre a 1, né? Onde em módulo, né? O que é módulo, gente? É o valor, né? A unidade, né? A força F12, ela em módulo é igual à força F21, certo? Só que, obviamente, vocês observam que o sentido, as direções são iguais também, né? Mas os sentidos são diferentes, né? E aí eu sempre trago o exemplo mais fácil da gente tratar na física, né? Que quando a gente está falando em dinâmica agora, não interessa muito como são os corpos, né? Como são estruturados os corpos, se eles são redondos, se eles têm formato, sei lá, a geometria deles, né? Por isso que a gente geralmente coloca exemplos com caixinhas, porque caixinhas são fáceis da gente visualizar o que acontece, né? E mais fácil de desenhar, inclusive. Então, se eu aplicar uma força aqui, ó, sobre o bloco A, uma força externa, né? O que vai acontecer? A gente já sabe que o bloco A, eu aplicando uma força no bloco A, eu vou acabar também empurrando o bloco B, que está encostadinho nele. Só que a maneira como esses blocos interagem, eles interagem através da terceira lei de Newton, através de pares de força, ação e reação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ao aplicar uma força sobre o bloco A, ele vai empurrar o bloco B, né? Vai haver uma transmissão de força aqui, como a gente está observando. Então, vai ter uma força de A para B nessa direção. E como resposta, né, uma reação a essa força que foi sentida pelo bloco B, o bloco B vai empurrar o bloco A com uma força de reação, né, uma força FBA, certo? Então, esses índices que eu coloco aqui servem para a gente, né, para nós entendermos como se formam os pares de ação e reação. E, inclusive, na hora que nós formos modelar os exemplos, essas forças têm que aparecer, né, porque elas existem e elas atuam, certo? Então, ó, nós temos a força em módulo aqui, a força FAB, ela em módulo é igual à força FBA, né? Então, o módulo é essas barras que eu estou colocando aqui, né? Significa que os valores delas são iguais. A gente sabe que os sentidos são diferentes, né? O sentido de AB é um sentido para a direita, né? Quem lembra da aula de vetores, lá a primeira aulinha que eu passei para vocês, né? Para vocês assistirem, lembra que quando nós temos algo para a direita, né? É uma coisa positiva. Se eu tenho algo apontando para a esquerda, é uma coisa negativa, né? Que facilita o nosso entendimento em termos das direções das forças, né? Dos vetores, tá? Então, por isso que em módulo eu posso dizer que as forças são iguais, mas se eu não levar em conta as questões do módulo, eu tenho que lembrar que o sentido das forças são diferentes, né? Então, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Tranquilo? Beleza, né? Isso é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação, tá? Aplica uma força num corpo, o corpo, por reação, vai aplicar uma força em mim, tá? De mesma intensidade, porém de sentido oposto. Beleza, gente. Então, sabendo disso, né, nada mais justo do que nós fazermos um exemplo aqui simples, né? Um exemplo, como eu falei para vocês aqui, ó, que é bem parecido com o que eu passei ali no desenhozinho que eu tinha feito anteriormente, né? Nós temos, então, dois blocos aqui, ó, o bloco A e B. O bloco A tem massa. Vamos anotar os dados aqui, ó. É a maneira com que eu acho mais fácil da gente aprender física, né? Esquematizar os exercícios, né? Se tu esquematizar, tu não vai te perder, é muito mais fácil. Então, olha só. Eu tenho a massa do meu bloco A aqui, eu tenho a massa do bloco B aqui, 2 quilos. Eles estão apoiados num plano horizontal, perfeitamente liso. O que significa ser perfeitamente liso? Significa que eu não estou considerando nesse exercício a existência do atrito, né? Então, não temos atrito, é como se eu tivesse um piso aqui de gelo, né? O gelo super perfeito, né? Então, aplicar essa força aqui, os objetos vão ser acelerados e eles não vão parar mais, eles vão entrar em MRU, por exemplo, tá? Então, olha só, eu tenho duas massas, né, perfeitamente liso, aplica-se sobre o corpo A uma força horizontal de 21 newtons. Então, a força que nós temos aqui, aplicada, deixa eu achar minha caneta aqui, a força é de 21 newtons, né? O que ele quer saber? A força de contato entre os blocos A e B tem módulo em newtons, então ele quer saber qual é o valor das forças A para B, que tem mesmo o módulo da força B e A. São as forças de contato, são as forças que formam o par ação e reação, né? Que em módulo são iguais. E eu quero saber o valor dessas forças. Qual é o valor dessas forças aí de interação entre os blocos? Como é que eu faço esse exercício, gente? Muito simples, tá? Muito simples. Lembrando,
eu tenho que aplicar as leis da física objeto por objeto, tá? Tem gente que tem mais facilidade, já faz direto, mas quem não tem facilidade, né, é bom esquematizar. Então, por exemplo, aqui vou pegar o bloco A. No bloco A, eu vou analisar todas as forças que atuam sobre ele e que podem gerar um movimento, né? A gente sabe que o bloco A ele tem massa, então ele vai ter uma força-peso aqui para baixo, e ele vai ter uma resposta aqui da superfície, que será a força normal, e que essas duas forças, elas se anulam, né? De forma que não gera movimento vertical, né? Isso é meio óbvio, a caixa não vai sair voando por nada aqui, né? Se ela não vai sair voando, é sinal que as forças de normal e peso, nos dois casos aqui, tanto para o bloco A como para o bloco B, são iguais e se anulam, né? E se anulam, eu tenho repouso na vertical, mas na horizontal nós não teremos força se anulando, tá? Então aqui, ó, NB, PB são forças que atuam, que existem, e a gente sabe que elas existem, tá? Beleza, gente. O que acontece? Nós temos a força depois aqui, ó, de A empurrando B, e nós temos como resposta, né, o par ação e reação, a força B empurrando A. Beleza? O que acontece, então? O que acontece? Sobre o bloco A, quantas forças capazes de gerar movimento existem? Né? Na horizontal apenas, né? E são duas. Nós temos a força F, cadê aqui, ó? Temos a força F, e nós temos a força que atua sobre o bloco A também, em resposta do bloco B ter sido empurrado, a força FBA. Só que olha o sentido daquela força ali, ela não é negativa? Não está apontando para a esquerda, olha só, essa força F está apontando para a direita, positiva, né? Essa força aqui que está retornando, ela é uma força negativa? Está ali, ó, exemplificada na minha matemática, certo? O que acontece? Se gera movimento, segundo a lei de Newton, né? A soma das forças tem que ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Perfeito? Montei a equação que rege o movimento do bloco A. Agora eu preciso montar a equação que rege o movimento do bloco B. E sobre o bloco B, qual é a força que atua sobre ele? Apenas uma, né? Somente a força A e B, AB, que é a força da caixa A empurrando a caixa B. Né? Então, nós temos apenas uma força toda. Que direção é? Uma direção positiva. Né? Então, nós temos a força AB, que vai ser igual à massa do bloco B, vezes a aceleração. Certo? Então, sempre que eu tenho duas caixas, dois móveis, dois corpos, dois objetos, eu tenho sempre duas equações. Se eu tenho três caixas, eu vou ter três equações. Se eu tiver quatro caixas, eu vou ter quatro equações. Certo? Então, conforme o número de corpos, de objetos que eu vou ter aqui, eu vou ter mais equações sendo colocadas, tá? Então, olha só, gente. Montando meu pequeno... Deixa eu apagar aqui, gente. O meu pequeno sisteminha aqui, ó. Então, FBA, que é igual a massa de A vezes a aceleração. F de AB, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Gente, meu povo, olha só. A aceleração dos corpos, ela é igual. Por que ela é igual? Porque as caixas estão grudadas, né? Então, elas vão andar juntas. Se eu empurrar ali, ó, com aquela força F, elas não têm jeito de andar diferente, né? Elas têm que andar com a mesma aceleração. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos colocar aqui os valorzinhos, né? Nós temos 21 newtons de força, menos FBA, que é igual a massa de A vale 5 quilos, vezes a aceleração. Nós temos a força AB, que é igual a massa de B, que vale 2 quilos, vezes a aceleração. Beleza? O que a gente observa nas equações? Nós conseguimos resolver elas? Literalmente, linearmente? Não conseguimos. Por isso que nós temos um sistema de equações, né? Nós vamos ter que combinar as equações para conseguir resolver esse problema. Como é que nós vamos combinar? Nós sabemos que o par A, B em módulo são iguais, né? Então, FBA, então o módulo dessas forças aqui são iguais, logo eu posso substituir onde aparece a força AB em força FBA, né? Onde aparece FBA aqui, eu posso colocar o valor da força AB. Vocês estão vendo que isso aqui é uma igualdade, né? O que nós temos aqui? Nós estamos dizendo que a força FAB é igual a 2 vezes a aceleração. Então nós podemos pegar essa 2 vezes a aceleração, deixa eu pegar uma caneta diferente aqui. Podemos pegar 2 vezes essa aceleração e jogar aqui, ó,
lá onde está escrito FBA, porque são forças de mesma intensidade. Então, logo 2 vezes A vai ser igual a FAB, que vai ser igual a FBA, né? Então, olha só, seguindo. Então, nós temos 21, vou pegar esta primeira linha, vou reescrever aqui, ó, menos quem FBA é igual a FAB, né? Que é 2 vezes A, substituir, né? Que é igual a 5A. Então, nós temos 21, que é igual... O que eu faço aqui, ó? Vou fazer mais uma linhazinha para ficar bem claro. Que é igual a 5A, né? Beleza. Vou passar esse 2A aqui, ó, lá para o outro lado. Como é que fica? 21, que é igual a 5A. 2 passou para o outro lado, ficou como? Ficou positivo, mais 2A, né? Então, nós temos 21, que é igual a 7 vezes A. Qual é o valor da aceleração? Passo 7 divididos por 21. 21 por 7, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, professor, mas ele não pedia para mim a aceleração, né? Mas é necessário obter a aceleração para obter o que ele está pedindo no exercício. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a força de contato. A força de contato é a força de paração e reação, né? Então, eu preciso da aceleração para obter, por exemplo, o valor de FAB. Então, eu vou colocar aqui, ó, que FAB é igual a 2 vezes a aceleração, não é? Ó, pegando essa equaçãozinha aqui. Então, o FAB vai ser 2 vezes 3. Então, qual é o valor da força de contato entre as caixas? 2 vezes 3, 6 newtons. Então, a força de contato entre elas vale 6 newtons. FAB vale 6 newtons. FBA também vale 6 newtons, né? O mesmo valor. Beleza? Tranquilo, né? Eu espichei bastante a equação aqui, esse exercício aqui, daria para fazer ele muito menos linhas, né? Fazendo de maneira mais direta, tá? Mas como é que a gente aprende a fazer de maneira mais direta? Exercitando. Não tem erro, tá? Beleza, pessoal, tá? Aqui eu já mostro para vocês 2 exercícios que já servem de atividades para vocês entregarem na semana que vem, né? Ó, exercícios bem parecidos, né? Um exercício com uma caixinha aqui, olha só, força aplicada, né? Ó, bem parecido, bem parecido. E aqui tem um exercício um pouco diferente, mas também que envolve paração e reação, né? No caso aqui, o paração e reação vai estar sendo aplicada na corda, né? Com a tração envolvida, tá? Beleza? Tranquilo? E aqui tem atrito, tá? Então esse exercício aqui ele complica um pouquinho mais, porque tem mais uma força atuando ali na horizontal, né? Que é a força que está o meu movimento. Tem um atrito ali. Tá? Então pensem que nós temos que colocar dentro desse meu sistema aqui a força de atrito. E não se esqueçam que ela é sempre contrária ao movimento. Se o movimento está para a direita, como está ali, ó, a força de atrito tem que estar virada para o sentido contrário. Tá? Beleza, pessoal, tranquilo. Fechamos leis de Newton, tá? Na aula de hoje. Se tiverem dúvidas, vocês podem procurar aí no tempo livre, que vocês vão ter depois para resolver esses exercícios. Tá? Não tendo dúvidas, vamos para a parte que basicamente, né, rege a ciência, que é falar sobre energia, né? Energia é o centro sempre da ciência, e para entender um pouco de energia dentro dessa parte da mecânica que nós estamos estudando, né, nós precisamos estudar também trabalho, tá? E dentro do trabalho vai estar também o estudo da potência, né? E depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre energia mecânica, todos os tipos de energia mecânica que nós temos, tá? E depois da outra aula, nós voltaremos a falar sobre energia, só que energia térmica, né? Energia do calor, elevação de temperatura, né? Que também vai estar dentro dos conceitos de trabalho. Então, esse conceito de trabalho aqui ele é muito importante, porque a termodinâmica, né? Que quando nós falamos de energia térmica, nós tem que entrar o conceito de termodinâmica, está a questão de tu pegar energia térmica e transformar isso em trabalho. Né? Nós precisamos executar alguma coisa com essa energia. Essa é a ideia, né, da termodinâmica. Tá? E depois, quando nós falamos nos conceitos de energia elétrica, o trabalho vai estar envolvido também, porque nós teremos agora um outro tipo de energia, né, uma energia proveniente das cargas elétricas, né, e nós vamos executar algumas coisas, algumas tarefas com isso, né, porque nós teremos corrente elétrica, nós teremos efeitos luminosos, efeitos de efeito Joule, efeito térmico, de aquecimento, né? Por exemplo, no chuveiro elétrico, onde nós usamos energia elétrica, né? E tudo isso, toda vez que a gente for converter energia em algum outro tipo de coisa, né? Em execução de alguma coisa, nós temos
trabalho, né? Então, o que é trabalho, pessoal? Trabalho nada mais é do que tu gastar energia para executar uma tarefa, certo? Toda vez que tu pega um tipo de energia física, né, e consome ela para executar uma tarefa, tu estás fazendo trabalho. Agora aqui vocês em aula assistindo na frente do computador aí, olhando a minha carinha aqui, né, com um monte de slide e raciocinando e pensando, né, vocês estão usando os impulsos elétricos aí do cérebro de vocês para executar trabalho, né? O que? De que forma? Tentando assimilar o conteúdo, né? Tentando fazer as ligações do cérebro aí para ter mais conhecimento, né? Então, tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho, né? Por isso que eu sempre digo, estudar não é um ato simples. Estudar dá trabalho. Dá muito trabalho. Por que dá trabalho? Porque consome energia. E se consome energia, a física explica, né? Beleza, então olha só, gente. A força, vou pegar uma caneta branca aqui, porque mudou o fundo de tela, né? Trabalho, da forma mais simples que a gente pode dizer, é toda vez que a gente aplica uma força sobre um sistema, né? E nós conseguimos fazer um deslocamento desse sistema. Então, a maneira mais simples de nós analisarmos, né, o conceito de trabalho é a gente pensar no seguinte forma, né? Pensar aqui, ó, numa caixa. Novamente, nós temos a caixa. Nós temos um piso aqui que está reto, tá? Vocês tentem entender que isso aqui está reto. Beleza? E eu vou aplicar uma força sobre essa caixa. Vou aplicar uma força sobre essa caixa. O que vai acontecer com essa caixa? Essa caixa aqui, ela tem uma massa M, né? E essa caixa, ela vai se deslocar dentro desse piso, né? Realizando um deslocamento D. Beleza? Então, olha só. Nesse caso aqui que nós estamos analisando, nós estamos gastando energia para empurrar a caixa. Se nós estamos gastando energia para executar uma função, nós estamos realizando o bendito trabalho. Então, o trabalho aqui, quando nós temos um trabalho, o símbolo do trabalho, já vou mostrar para vocês aqui, ó, trabalho, nós podemos representar de duas formas, tá? Com duas letras. Ou nós representamos o trabalho como W, certo? Ou como uma letra grega chamada tau, tá? Que é uma letra assim, ó, que ela parece aquele E de forma, né? Mas ele é reto em cima e curvado assim. Esse aqui é o tau, tá, gente? Beleza? Então, olha só. Se eu aplicar uma força sobre um objeto e fazer um deslocamento, eu estou gastando energia para fazer isso. Que energia? Energia mecânica, né? Energia mecânica. Então, beleza. Aí nós convencionamos, tá? Que quando o trabalho, nós convencionamos para o trabalho, né? Que quando nós aplicamos a força, né? E a força, ela está na mesma direção do meu deslocamento, nós temos um trabalho positivo. Beleza? Então, um trabalho positivo é quando nós temos, né, uma força aplicada e essa força aplicada tem a mesma direção do meu deslocamento. Agora, vamos pensar na seguinte história, né? Uma situação diferente. Eu estou aplicando a força aqui e estou realizando o mesmo deslocamento. Tá? Estou realizando aqui um deslocamento aqui, D. Tá? Uma distância D percorrida. Beleza? Deixa eu botar uma borracha aqui para fazer um D bonito, né? Então, ó, estou fazendo aqui um deslocamento D. A mesma historinha, mesma brincadeira, tá? Só que agora eu vou colocar aqui de outra caneta, aqui com outra cor. Aparece uma força de atrito. Nós temos a FAT. A FAT é uma força e nós temos um deslocamento. Então, nós temos um trabalho sendo realizado. A força de atrito também está realizando trabalho. Só que ela está realizando um trabalho para frear a caixa. Só que como esse trabalho aqui, né? Então, eu vou botar aqui o trabalho da força de atrito, o trabalho da FAT, né? Que é essa força que nós estamos analisando. Como o trabalho da força de atrito é contrário ao movimento que está acontecendo, então, logo, o trabalho ele é negativo. Negative, tá? Então, é negativo, neste caso, para a força de atrito e é positivo para o caso da força F que está empurrando o bloquinho. Beleza? Então, esses são os conceitos iniciais sobre isso. Conceitos iniciais. Se a gente seguir um pouquinho mais, pessoal, olha só. Definição de trabalho. Vocês já perceberam, e eu acredito que compreenderam, que pela definição, a gente facilmente observa que o trabalho tem que estar envolvido sobre ele
A questão da força. A força que nós estamos analisando para ver o quanto de energia está consumindo para aplicar aquela força, né? Nós também observamos que dentro disso também está o deslocamento. Também está o deslocamento que está envolvido nessa situação. E também vai estar aqui por questões trigonométricas o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, que é o ângulo formado entre a força aplicada, né, e o deslocamento que é realizado, né? Então, isso aqui tem um ângulo θ, tá? É um ângulo θ. Então, se vocês pegarem a calculadora de vocês, lá já está as funções de cosseno já bem presetadas, né? Então, na verdade, como eu estou entregando para vocês a equação pronta aqui, eu não estou mostrando de onde que sai aquele cosseno, tá? Mas você sabe que se nós temos um ângulo entre a força e o deslocamento, né? Um ângulo entre a força e o deslocamento, nós temos que aplicar o cosseno de θ. Se vocês entenderem, olha só, se a força ela está na mesma direção do deslocamento, força e deslocamento estão na mesma direção, qual é o ângulo que nós temos entre esses dois vetores que nós temos ali? O ângulo é zero. Se vocês aplicarem aí na calculadora de vocês cosseno de zero, o cosseno de 0 graus é igual a 1. Tá? Vocês vão ver que a resposta é igual a 1. Então, isso aqui não vai afetar o teu resultado ali no cálculo do trabalho. Se tu fizer aqui a questão do cosseno de 180 graus, né, onde nós temos o caso da força estar para um lado e o deslocamento estar para o outro lado, eu vou fazer um desenho melhor aqui, gente, para ficar mais visível, olha só. Tá? Ó, se a força está nessa... Vou pegar o caso da força de atrito, tá? Vou até botar a cor vermelha aqui, ó. Se a força de atrito está nessa direção, que nem no exemplo que eu fiz anteriormente, né? A força de atrito está nessa direção e a força, o deslocamento está nesta direção, como a gente analisou antes, qual é o ângulo que nós temos aqui? Olha o ângulo que nós temos, 180 graus. Se vocês aplicarem o cosseno de 180 graus, isso aqui dá menos 1. Tá? Então, daí você já observa o sinal do trabalho. Da onde que pode aparecer o sinal do trabalho? Quando eu levo em conta aquele cosseno de θ ali, ó, da minha definição de trabalho, o ângulo, a questão do sinal, ela já aparece do cosseno. Tá? Só fazendo análise da onde está aplicando a força e da onde está o deslocamento. Tá? Tranquilo. Beleza. Então, essa é a definição de trabalho. E para vocês terem uma ideia, por trabalho, a unidade, vou botar aqui a unidade de trabalho. Como o trabalho é uma grandeza física que envolve energia, certo? Ou seja, o consumo de energia que nós estamos utilizando, tá? Isso aqui é medido em joules, tá? Que é a unidade padrão de energia, tá, gente? Joules é a unidade padrão de energia. Se vocês tiverem uma ideia, o que é joule? Joule é Newton vezes metro, tá? Newton vezes metro. Foi feita uma homenagem a um grande físico chamado, né, Joule, tá? Então, Newton vezes metro, que seria a unidade que nós teríamos aqui, ó, força é Newton, deslocamento é metro, então a unidade deveria ser Newton vezes metro, certo? Isso aqui foi chamado de Joule, tá? Só para vocês terem uma ideia. Beleza, então a unidade é Joule, ou Newton vezes metro, como vocês preferirem, obviamente que não é usual Newton vezes metro, certo? Mas também nós temos uma outra forma de calcular o trabalho, tá, gente? Nós temos um outro formato. Como é que a gente pode fazer isso? Se eu construir um gráfico, né, de força por deslocamento, certo? De um móvel, desse jeitinho que nós estamos observando aqui na figura, tá? Ó, construir um gráfico aqui, bonitão, até pegar aqui um laser, né? Ó, uma força e um deslocamento aqui. Eu vi que essa força ela é constante durante todo o tempo, certo? Ou uma força que aumenta em função do tempo, como nós estamos vendo aqui. Uma maneira fácil da gente calcular o trabalho é através do cálculo da área do gráfico. Então, se eu calcular a área desse gráfico aqui, né, e todo mundo sabe calcular a área desse gráfico, eu acredito eu, né, que a área de um quadrado, como é que calcula a área de um quadrado? Base vezes a altura, né? Todo mundo sabe disso. Acredito eu, que todo mundo se lembra disso, né? Ou eu posso calcular a área de uma figura geométrica um pouco mais diferente, como essa aqui, né? Isso aqui é um trapézio, para quem não lembra, né? Aí eu já não culpo vocês se vocês não lembrarem como é que se calcula a área de um trapézio, né? A área do trapézio é a base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2, né? Se eu fizer o cálculo dessa área que temos aqui, nós temos o trabalho, tá? O trabalho também calculado
desse sistema que nós estamos analisando. Então, uma maneira fácil também de nós calcularmos o trabalho, né, para uma força que não precisa ser constante, como nós estamos observando aqui nesse segundo exemplo, aqui, ó, nós temos uma força que está aumentando, né, em função do tempo, olha só, olha a reta aqui, ó, está aumentando, né, então uma maneira fácil é fazer um gráfico e calcular a área, né, calculando a área, nós temos a definição do trabalho, tá, o trabalho, ou seja, a energia consumida para executar determinada função, tá, beleza, tranquilo, né, vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício aqui, gente. Tá? Vamos fazer exercício juntinhos, né? Olha só, uma pessoa por meio de uma corda arrasta um caixote em movimento retilíneo. Olha só, vocês já entenderam o drama aqui, né? Olha o drama da questão. Nós temos uma força que está puxando para cá, o carinha está aqui, ó, cansado, né? Que nem nós estamos hoje às 7 horas, 7h30 mas 7h30 não, já desceu 8 horas, né? Às 8h10 da noite aqui assistindo uma aula de física, né? Estamos tudo cansados. O farol já deve estar quase apagando aí, né? Para muitos casos, espero eu que não, espero que vocês também estejam bem acordados. Vocês estão observando aqui que o cara está puxando, ele está formando um ângulo de 30 graus com relação à horizontal, né? E nós temos esse deslocamento da caixa, porque a caixa não vai sair voando, né? Ela vai sair arrastada, né? Então todo mundo consegue enxergar que o deslocamento ele está naquela direção ali, tá? Ou seja, nós temos a situação onde força e deslocamento não formam um ângulo de 0 graus ou 180 graus, então nós temos uma aplicação do cosseno, certo? Da definição lá de força, de trabalho. Então, olha só, uma pessoa por meio de uma corda arrasta um caixote, movimento retilíneo praticamente uniforme na direção horizontal. Se a velocidade é de 0,5 metros por segundo e a tração F, a força que ele aplica na corda, olha só, já vou anotar aqui, ó, a força é de 1.200 newtons, 1.200 newtons, tá? 1.200 newtons. Qual o trabalho realizado por essa tração em 10 segundos? Em 10 segundos, tá? Então, olha só, gente. Ele diz que o movimento é retilíneo, praticamente uniforme, tá? Praticamente uniforme. Ele diz que a velocidade do caixote aqui é de 0,5 metros por segundo. Então, eu vou anotar aqui. Diz que isso aí foi aplicado durante 10 segundos, né? Tudo isso foi aplicado durante 10 segundos. Aí a gente vai para... Ele está pedindo trabalho, né? Aí a gente vai lembrar que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Aí tu fica perdido, porque tu olha, meu Deus, eu só tenho a força, cadê o deslocamento? Cadê o deslocamento? Aí tu vai ter que lembrar. Tem que lembrar lá da cinemática, porque física é uma bola de neve, né? Então os conceitos lá que nós aprendemos há 3 semanas atrás, vamos usar agora. Nós temos um movimento praticamente retilíneo, e aí vocês vão lembrar que MRU, que no MRU, nós tínhamos uma equação para velocidade, que dizia o seguinte, que velocidade é deslocamento, ΔS sobre ΔT, né? Onde o ΔS, ele está aparecendo aqui para nós, ó, o ΔS, como sendo a distância, o deslocamento, né? E tudo isso aqui é medido em metros, é o mesmo deslocamento. Só que nós estamos aqui, chamávamos de ΔS, e agora nós estamos chamando de D apenas D de deslocamento, né? Então, se eu tenho a velocidade, e se eu quero descobrir o valor de D, e eu sei que foi arrastado durante 10 segundos, meus queridos, quanto que foi deslocado? Qual foi o deslocamento dessa caixa aqui, ó? É só passar esse 10 multiplicando aqui o 0,5, 10 vezes 0,5, e a gente vai observar que o deslocamento realizado foi de 5 metros. Não preciso nem de calculadora para fazer isso aqui, né? 5 metros. Então eu arrastei essa caixa por 5 metros. A gente está vendo que o ângulo ali é de 30 graus, né? Então, o meu trabalho vai ser 1.200 vezes 5 vezes o cosseno de 30 graus. Quase deu um branco aqui, né? Quase deu um branco. Aí vocês são pessoas espertas e o professor permite que vocês façam isso, né? Vocês podem pegar a calculadora de vocês, calculadora científica, né? Vão fazer 1.200 vezes 5, né? E vão multiplicar pelo cosseno, vão achar a função cosseno aí de 30 graus. E vocês vão ver que a resposta aqui deu uma resposta gigante, deu 5,19, já vou deixar em base 10 aqui, ó, 5,19 vezes 10 na 3, vezes 10 na 3, isso aqui é trabalho, é joules, né, 5,3, 19 vezes 10 na 3. Então, olha só, fazendo arredondando aqui, ó, 5,2, né, mais ou menos.
Pessoal, para quem não sabe como fazer a base 10 na calculadora, até tem uma teclinha ING que ele arredonda para a base 10 já, tá? Então vocês obtêm o resultado, aperta a tecla ING, ele já arredonda para a base 10. Então, se vocês não sabem disso ainda, tem tutoriais sobre calculadora aí no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha, tá? Que calculador tem muitas ferramentas aí que nos facilitam a nossa vida, tá? Beleza, gente. Tranquilo, né? Seguindo mais um pouquinho. O trabalho realizado pela força-peso, tá? Aí eu botei o bonequinho aqui subindo na corda enlouquecido, né? Fazendo um rope climb aqui, subindo aqui, ó, lá. Então ele está aplicando uma força para se deslocar no sentido contrário do seu peso, né? Sentido contrário do peso. Então o que a gente está observando aqui, gente? Que nesse caso aqui, né? A força-peso é a força do corpo dele, né? É a força que está atuando vertical e para baixo, porque a força-peso é sempre vertical e para baixo, certo? Ela sempre atua nesse formato. Se nós estamos analisando o trabalho da força-peso, então nós queremos analisar o trabalho da força-peso, então a gente tem que lembrar que no lugar da força F, quem eu vou analisar vai ser a força-peso, né? E a gente vai ter então um deslocamento aqui, mas esse deslocamento aqui, como eu estou analisando a força-peso, ele geralmente é um deslocamento vertical, né? O boneco está subindo aqui, ó. Nosso atleta está subindo a corda, né? E ele, ó, deixa eu fazer uma linha reta, não é possível, né? Tá difícil aí uma linha reta. E o deslocamento dele, o deslocamento dele é uma altura, né? Uma altura que geralmente a gente chama a altura aqui, ó, na física, como sendo um H, tá? Então nós chamamos a altura como sendo H. E nesse caso aqui do trabalho realizado pela força-peso, né? O H vai fazer o papel da distância, do deslocamento, certo? Do deslocamento. Então nós teremos aqui, ó, P cosseno de θ. Se a gente melhorar ainda mais isso aqui, ó, o que a gente conclui? Que nós teremos peso vezes o H, porque o meu deslocamento vai ser o H, certo? Vezes o cosseno. Vamos pensar. Aí a gente vai ter que pensar. Se o carinha está subindo na corda, o deslocamento é para cima, né? No caso aqui, eu já vou botar na nomenclatura correta. Já vou colocar como H. O H é para cima. Para onde que está atuando o peso? O peso está para baixo, né? Como é que vai ser o cosseno do ângulo aqui? Olha lá o ângulo, 180 graus, né? Então aqui, ó, cosseno de 180 graus. O que nós concluímos aqui sobre o trabalho da força-peso? A Judite já veio e deu o ar da graça aqui dela, tá? Espero que ela não derrube nada. O que é a força-peso? A força-peso, gente, lá a gente viu na aula passada, é M vezes G, lembram? Né? É massa vezes aceleração da gravidade. Isso é força-peso. O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, onde aparece peso, eu vou botar mg, vezes a altura, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Então, no caso do peso aqui, ó, do trabalho da força-peso, quando nós estamos subindo, o trabalho da força-peso é um trabalho negativo. Ele é menos mgh, certo? E se nós estamos descendo, nós estamos caindo, então o atleta chegou lá em cima e ele se desprende da corda, né? Quem é que vai realizar o trabalho para fazer ele cair? A força-peso, né? Nesse caso aqui, se ele está caindo, ó, a força-peso está para baixo e ele está caindo, então ele está caindo para baixo também. Qual é o ângulo que nós temos aqui? Nós temos 0 graus aqui envolvidos, né? Os dois vetores são paralelos e para o mesmo sentido. Então, nós temos que o trabalho da força-peso nesse sentido, nessa questão aí, vai ser mgh igualmente, né? Só que agora o cosseno de 0 graus que dá 1, tá? Então, quando o trabalho da força-peso é para objetos que estão no sentido da força-peso, nós temos um trabalho positivo. Se é contrário, né? Aí vai ser um trabalho negativo. Ah, como vocês estão observando aqui. Quando ele está escalando, puxando para cima, a força-peso está fazendo um trabalho negativo. Se ele está caindo, a força-peso está fazendo um trabalho positivo. Beleza? Tranquilo? Detalhes. Então, se nós estamos falando de movimento vertical, pessoal, para analisar o trabalho da força-peso, é mgh, massa, gravidade, vezes altura. Tá? Tranquilo? Vou deixar aqui, ó, a altura já botei aqui. M é massa, tá? Só para salientar aqui, massa. E o G é a aceleração da gravidade que vocês já conhecem, né? 10 metros por segundo quadrado, padrão aqui na Terra. Se nós estivermos na Lua, vai ser diferente.
Beleza, olha só. Aí daí nós já temos um exercício aqui para nós fazermos, ó. Pra gente ver se a gente entendeu realmente, né? Então, uma gota de chuva de massa, olha a massa dela, 0,10 gramas. 0,10 gramas, tá? Cai no ar com velocidade de 1 metro por segundo. Então, ela cai com uma velocidade de 1 metro por segundo. Percorrendo, assim, uma distância de 100 metros. Opa, percorre uma distância, então, de 100 metros. A aceleração da gravidade no local, a aceleração da gravidade, então a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bonitão. Calcule o trabalho realizado pela força-peso durante a queda, e pela força de resistência do ar nessa queda. Força-resistência, professor, tu nunca falou em força de resistência, eu sei, calma o coração. Vamos fazer a letra A, que é mais simples, né? Ele quer saber o trabalho da força-peso. A gente recém viu que se a coisa está caindo, se ela está caindo, ela está no mesmo sentido da força-peso, né? A força-peso sempre atua para baixo, vertical e para baixo. Então isso aqui vai ser mgh, positivo, né? Porque o cosseno de 0 graus vai ser igual a 1, aquela situação que nós mostramos lá. Então o trabalho da força-peso aqui vai ser massa. Quanto que é a massa? Ah, a massa vai dar um probleminha aqui para nós, gente. Olha só, a massa está em 0,10 gramas, 0,1 grama, né? Nós precisamos passar isso aqui para quilograma. Eu sei que vocês sabem que se eu comprar 1000 gramas de mortadela na padaria, eu tenho 1 quilo de mortadela, né? Então, se eu tiver 0,1 gramas de mortadela, quantos quilos de mortadela eu tenho? Às vezes, com mortadela fica mais fácil da gente entender, né? Então, olha só. Nós temos em 100, 0,1, só fazer aquela regrinha de 3 ali, ó, dividido por 1000. Isso aqui, então, ó, aperta a tecla ING, ela já me dá a resposta na base 10, ó. 0,1 vezes 10 na menos 3. 0,1 vezes 10 na menos 3. Quilogramas, precisa passar para quilograma? Sim, a unidade padrão é o quilograma. Tu precisa sempre utilizar as unidades do Sistema Internacional de Medidas quando está aprendendo. Quando tu tem pouca experiência, então tu deixa tudo no Sistema Internacional de Medidas. Depois que tu tem um pouco mais de desenvoltura, um pouco mais de conhecimento, tu consegue até utilizar outras unidades, né? Porque tu sabe como é que elas funcionam, como é que elas combinam, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, nós temos que ter a massa em quilogramas, a gravidade que é 10, e quantos metros caiu esse negócio? 100 metros, gente, ele caiu 100 metros. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual a 0,1, 0,1 expoente na menos 3, vezes 10, vezes 100, incrível, deu 0,1. 0,1. 0,1 joule, pouquinha energia. Então, o trabalho da força-peso fez 0,1 joules de energia, né? Aí ele pergunta, pessoal, sobre o trabalho da força de resistência do ar. Força de resistência, vou botar FR aqui. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha só, tem um detalhezinho nesse exercício que nos esclarece todo esse problema, tá? Ele fala aqui que a velocidade, que a gota começa a cair com uma velocidade constante de 1 metro por segundo. Se nós temos uma velocidade constante, isso significa que nós temos um MRU. E nós recém estudamos que na primeira lei de Newton, né, quando nós temos MRU, nós temos equilíbrio dinâmico. Nós temos equilíbrio dinâmico, tá? Se nós temos equilíbrio dinâmico, significa que a soma das forças é igual a 0. Se a soma das forças é igual a 0, então aqui eu vou desenhar a gota para vocês. Tá aqui a minha gota, né? Então nós temos a força-peso atuando para baixo. E nós temos a força de resistência. Ah, tá bem ruim isso aqui. Deixa eu melhorar, gente. É que é muito difícil para quem não é artista, tá? Então olha só, a força-peso atuando aqui para baixo. Meu Deus do céu, vou melhorar isso aqui. Força-peso atuando aqui para baixo. E aí nós temos a força de resistência do ar aqui, ó, atuando para riba. Por que é a força de resistência do ar? É a força aquela que não deixa as coisas caírem tão facilmente, né? Essa é a força de resistência do ar. Então nós temos a força de resistência do ar apontando para cima e a força-peso atuando para baixo. Só que como está em MRU, significa que as duas, meus queridos, são iguais. Tanto a peso em módulo, né? Em módulo. Então, a força-peso, como a força de resistência do ar, elas são iguais. O que vai ser diferente, né? Vai ser diferente a questão do ângulo.
a questão do ângulo, a questão do sentido porque elas estão atuando, né? Então, no caso aqui, pessoal, a força-peso e a força-resistência do ar são iguais, então eu vou ter a mesma relação de mg aqui, ó, que nós temos para força-peso. Ou seja, né, vai ser tudo igual, tudo igual. A única coisa que vai mudar vai ser o quê? O cosseno. Porque, olha só, o deslocamento não está para baixo, o deslocamento não está para baixo, não vai fazer um ângulo de 180 graus, e aí vai ter o cosseno de 180 aqui, ó, 180 graus, e isso aqui vai significar que a força de resistência do ar faz um trabalho negativo, 0,1 joules, tá? 0,1 joules. Beleza, gente? Então essa é a única diferença. A diferença é que a força de resistência do ar faz um trabalho negativo e a força-peso faz um trabalho positivo. E elas são iguais, porque está em velocidade constante. A primeira lei de Newton já diz para nós, se a velocidade é constante, a soma das forças é zero, tá? Beleza, tranquilo. Dito isto, vamos para mais um caso aqui. Vocês não se assustem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, beleza. Falta pouco, gente, falta pouco, tá? Mais um pouquinho aí a gente acaba, tá? Gente, trabalho realizado pela força elástica. Eu falei que a força elástica ia voltar, né? Então, nós temos também o trabalho da força elástica, o F de K, tá? O F de K aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui para não ficar atrapalhando. O F de K, se vocês lembrarem, o que é o F de K? É a força que é K vezes um deslocamento. Vou botar aqui. K vezes D, né? K vezes D. Em alguns livros, né, ele trata o deslocamento como sendo ΔS, né? E às vezes em alguns livros também como sendo ΔX, tá? Só para vocês ficarem atentos que vocês podem fazer uma pesquisa na internet, procurar as definições de deslocamento, pode aparecer dessas três formas aí que vocês estão vendo aí, tá? Então eu mostrei para vocês que nós temos que a força elástica ela é medida K vezes um deslocamento, né? O que vai ser esse deslocamento? Na verdade, é a deformação na mola, né? Então até vou colocar diferente aqui, tá? Deixa eu colocar diferente aqui, porque não fica tão bonito a gente colocar como deslocamento, porque o D é sempre o que andou, né? Sempre o que andou. Eu vou colocar como ΔX mesmo, e vou dizer assim, ΔX é deformação, porque uma mola e um elástico a gente sempre deforma quando a gente quer analisar o trabalho, tá? Então a gente sempre deforma ele, é deformado, tá? Então ΔX é a deformação, tá? Deformação no elástico, etc. Então a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, deixa eu até ver se eu tenho elástico aqui. Né? A vantagem de estar em casa muitas vezes é essa. Então tem, ó, os brinquedos dos meus gatos. O que acontece? Quando eu deformo um elástico, né? O que eu estou armazenando aqui? Estou armazenando energia. Estou armazenando energia e quando eu solto ele, ele gasta essa energia, realizando trabalho, né? Então, a ideia aqui é a gente analisar essa deformação em termos da força que eu estou aplicando. Por exemplo, a força que eu estou aplicando aqui no meu dedo, ó. Estou esticando, estou aplicando uma força, estou causando uma deformação. Então, o trabalho realizado aqui, ele vai ser obtido através da análise, né? É que eu botei um gráfico, que é a melhor forma para demonstrar para vocês como é que eu cheguei nessa equação, como é que eu vou chegar na equação do trabalho para a força elástica, né? Porque, olha só, se vocês analisarem, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo uma força que está aumentando em função da deformação, né? Se eu fizer uma forcinha pequena, eu deformo um pouco. Se eu aumentar a força, ó, eu aumento a deformação. Então, eu vou botar em branco aqui, né? Porque é melhor. Tá? Então, olha só, nós temos o trabalho da força elástica, ele vai ser igual a força elástica, só que agora, ao invés da gente colocar aqui a deformação dele, né? Então, quer dizer, ao invés de colocar o deslocamento, eu vou colocar a deformação. Tá? Deformação aqui, vezes o cosseno do ângulo, vai ser deformação. Aí depois a gente vai botar outro slide que vai falar sobre essas questões aí de sentido de deformação, tá? Que vai aparecer o sinal. Bom, beleza. Só que vocês estão observando, gente, que se eu aplicar uma força constante aqui, eu não aumento a deformação. Eu não aumento a deformação. Geralmente, quando a gente tem um elástico, a gente aumenta, a gente tem uma força que vai aumentando em função. Então, essa força aqui, ela não é constante. Não é constante, né? E por isso que eu faço essa análise do gráfico, né? Porque se eu calcular, eu já mostrei isso para vocês, se eu calcular a área desse gráfico aqui, se eu calcular a área desse gráfico, eu tenho o trabalho realizado pelo caso aqui, no caso da força elástica,
certo? Então vamos partir disso para a gente obter uma equação para essa força elástica. Que figura geométrica nós temos aqui? Nós temos um triângulo. E se vocês lembrarem, a área de um triângulo, eu não comentei hoje, mas é base vezes altura sobre 2. Certo? Base vezes altura sobre 2. Então, como é que fica o trabalho da força elástica? Vai ser, olha só, a área desse gráfico. Qual é a base? A base é a deformação, né? Então, vou botar aqui, ó, deformação é o ΔX. Beleza? Qual é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo é a força elástica, né? Vezes a força elástica. Só que nós temos ainda dividido por 2, porque nós estamos calculando a área, certo? Então, para nós termos uma relação bem correta para o trabalho realizado pela força elástica, a gente vai fazer então aqui, ó, F de K. Quem é F de K? A força elástica. É K vezes ΔX. K vezes ΔX. Que multiplica por 1 mais 1 ΔX. E divide por 2. Então, o trabalho da força elástica, meus queridos, ele vai ser sempre calculado desse jeitinho aqui, ó. K, que é a constante elástica, né? Se vocês lembrarem, a constante elástica que eu apresentei para vocês na aula passada, né? Então, K, constante elástica. Então, nós temos o K, que é a constante elástica, o ΔX, que é a deformação, elevado ao quadrado, sobre 2. Essa é a cara e a maneira como nós calculamos o trabalho realizado por uma força elástica sobre um objeto que tem elasticidade, ou seja, que tem constante elástica. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o sentido das deformações. Então, se eu estou puxando a minha mola ou o meu elástico, eu estou fazendo um trabalho, olha só, vou botar uma corzinha aqui na caneta. Estou fazendo um trabalho negativo, tá? Negativo aqui, olha lá, beleza? Aquele X lá é o ΔX, tá, gente? Não confunda. Se eu estou comprimindo a minha mola, se eu estou comprimindo meu elástico, minha mola, né? Eu estou fazendo um trabalho positivo. Então, essa é a ideia, né? Se eu estou comprimindo ele, positivo. Se eu estou esticando ele, trabalho negativo. Certo? Essa é a diferença para os sinais dessas forças aí que nós estamos atuando, forças elásticas. Tá bom, gente? Beleza? Dito isto, vamos fazer um exemplo. E aí depois a gente vê a parte de potência. E aí a aula finaliza, tá, gente? Olha só. Nós temos uma mola aqui. E ela é esticada desde a sua posição inicial, né? Não alongada, até uma posição em que o alongamento é de 10 centímetros. Então, nós temos aqui um alongamento de 10 centímetros, ou seja, nós temos um ΔX igual a 10 centímetros. Belezinha? O gráfico mostra a intensidade da força tensora em função do alongamento. Então, aqui nós temos o deslocamento, né? E a força tensora desse negócio aí. A letra A, ele pergunta qual é a constante elástica da mola. Qual é o K dessa mola? Tá? Qual é a constante elástica dessa mola? Como é que a gente pode fazer isso aí, gente? Como nós podemos fazer? Nós podemos fazer da seguinte forma, tá? Força elástica é o quê? É um F de K, que é igual a K vezes um ΔX, né? Isso aqui é a força elástica. Então, se a gente olhar essa equação da força elástica, a gente já pode calcular o K. Aí nós podemos escolher qualquer um dos pontos aqui que são delimitados para a gente calcular esse K, tá? Então, olha só, por exemplo, vamos pegar o ponto mais simples que tem ali, o primeiro, né? 20, quando eu aplico 20 newtons de força elástica e eu causo uma deformação de 4 centímetros. 4 centímetros, né? Qual é o valor da constante elástica? Vamos pensar, e vocês precisam lembrar que eu preciso colocar nas unidades padrão. E a unidade padrão é 1 metro. E 4 centímetros é 0,4 metros. Não se esqueçam disso, tá? Então, como é que fica a minha brincadeira aqui, ó? O F de K vai ser 20, que é igual ao meu K, vezes 0,04, que é a deformação. Então, quanto que vale o meu K? Vai ser os 20 sobre 0,04. Então, qual o valor de K? K vale 20 divididos por 0,04, 20 divididos por 0,04, 500. Então, a constante elástica é 500 newton por metro, que é a unidade de constante elástica, certo? Newton por metro. Beleza? Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Muito simples, né? Fizemos a letra A já.
Vamos ver a letra B aqui, ó, letra B. O trabalho realizado pela força tensora no alongamento de 0 a 10 centímetros. Então, ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força tensora no alongamento, né? Então, a força tensora no alongamento. Quem é a força tensora? É essa força aqui, ó. Essa força aqui, que está esticando, tá? Então, essa força tensora aqui, ela vai realizar um trabalho que eu posso muito bem calcular... Eu posso muito bem calcular através da área que nós temos aqui, ou utilizando a equação. Nós podemos muito bem utilizar a equação, né? Que é o que eu vou fazer, mas poderia calcular a área, que dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Então, o trabalho realizado pela força tensora vai ser o quê? Base vezes altura sobre 2, ou, né? Nós podemos fazer F de K, desculpa, gente. Podemos fazer aqui K, que é a constante elástica, vezes o ΔX ao quadrado sobre 2. Né? Então, o trabalho da força tensora, que está atuando sobre o elástico, vai ser, então, igual a 500 vezes ΔX. Qual é o ΔX? 10 centímetros. 10 centímetros, não se esqueçam. ΔX, 10 centímetros é 0,1 metro. Tá? Então, tem que botar aqui certinho, gente. 0,1 metro ao quadrado sobre 2. Então, qual é o trabalho da força tensora? Só fazer aí. 500 vezes 0,1 ao quadrado, né? E divide por 2. Isso aqui dá 2,5. Pelo menos o meu deu 2,5 aqui. Confiro aí de vocês. 2,5 joules de energia causado pela força tensora. Pessoal, a força tensora é a que puxa. O que faz a força elástica? Porque depois ele quer na letra C o trabalho realizado pela força elástica, né? O trabalho da força elástica qual que é? De puxar para o lugar onde estava, né? O elástico ele quer sempre voltar para a posição de origem dele, ó. Eu estiquei, ele sempre quer voltar para onde ele estava, né? Então a força dele é sempre contrária ao valor da força tensora. Só que tem a mesma intensidade. Nesse caso aqui, como tem a mesma intensidade, né? A única relação que nós vamos ter é que quando eu estou esticando, olha só, o trabalho é negativo. Então a única diferença que eu vou ter que escrever aqui para a força elástica é que o trabalho é de menos 2,5 joules. Só o sinal muda, porque é uma força de sentido oposto ali, tá? Contrária à força tensora. Beleza? Essa é a diferença, tá? Força tensora puxando aqui 2,5 joules. A força elástica puxando no sentido oposto para voltar o elástico na posição original, menos 2,5. Tá, gente? Beleza. Agora vem o final, né? O final da nossa aula, que é sobre potência, tá? E potência, pessoal, nada mais é do que a definição de potência. Ela nos diz respeito a o quanto eu consumo de energia, qual é o meu consumo de energia, em função do tempo. Se eu consumo muita energia em pouco tempo, como por exemplo um chuveiro elétrico, consome muita energia em pouco tempo, eu tenho um objeto muito potente. Se eu tenho um objeto que consome pouca energia em muito tempo, eu consumo uma certa quantidade de energia, mas essa certa quantidade de energia ela é consumida em muito tempo, eu tenho um objeto que é pouco potente. Pouco potente. Como, por exemplo, um LED, né? Um LED, as lâmpadas de LED já são muito mais melhores para nós colocarmos na nossa casa, porque o baixo consumo delas. Elas têm baixo consumo porque a potência delas é pequena. Ao contrário de qualquer coisa que tenha resistência e aqueça, né? Um chuveiro, chapinha, ou me faltou no secador de cabelo. Isso aí tem resistência e é potente. Então, a questão da potência, por definição, ela vai ser o consumo de energia que eu consigo fazer em unidade de tempo. Só que o que nós estamos consumindo energia? O que nós estamos tratando como consumo de energia aqui? É o trabalho. Então, por definição, eu posso dizer para vocês que potência para nós aqui vai ser o trabalho realizado por unidade de tempo. Onde a unidade desse cara aqui, é o joule por segundo, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Potência, trabalho em joules, tempo em segundos. Mas isso aqui foi feito uma grande homenagem a um físico chamado Watt.
Tá aí o watt. Tá? Então, a unidade padrão dentro do Sistema Internacional de Medidas para a potência é o watt. James Watt, se não me engano o nome dele. Tá? Então, o watt, o Wzão, não confunda o Wzão de unidade com o Wzão de potência, de trabalho, tá? É apenas a unidade de potência. Então, muitas vezes, assim, a gente vai medir lâmpadas em casa, equipamentos eletrodomésticos, motores, em watts. Porque a gente vai ter uma ideia de quanto de trabalho que ele faz, quanto de trabalho ele realiza em segundos, certo? Em tempo, por unidade de tempo. É muito comum também, pessoal, aparecer essas outras unidades aqui, ó. Cavalo-vapor e o horsepower, né? Seria a força do cavalo. Então, nós temos cavalo-vapor, onde um cavalo-vapor é basicamente, né, 735 watts, né, 735 watts. Isso aqui é mais unidades, uma unidade mais antiga, uma unidade britânica, né, e o HP, né, horsepower, que é a unidade mais comum em motores de combustão, né, motores de combustão, até motores elétricos utilizam essa unidade, que é o horsepower, né, e só para vocês terem uma ideia, que um HP, então, equivale a 746 watts. Então, se algum exercício que aparecer para vocês, aparecer em HP ou CV, atentem que nós precisamos colocar dentro do Sistema Internacional de Medidas. E no Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão é o watt. Então, nós temos a faca e o queijo para resolver os exercícios, mesmo eles escrevendo unidades de potência em unidades que não são usuais. Que não são usuais são essas unidades aqui, que não são do Sistema Internacional de Medidas. Mas são que aparecem, né, gente? Aparecem diretamente aí quando nós estamos trabalhando com motores, principalmente. Tá bom? Beleza? Isso é potência. Simples, fácil, né? Trabalho por tempo. Enfim. O que falta? Mais 5 exercícios aí. Então, nós temos lá 2 exercícios sobre terceira lei de Newton, e nós temos mais 5 exercícios sobre trabalho e potência, tá? Então, nós temos 5 exercícios de trabalho e potência, exercícios simples, ó, um exercício com gráfico, outro aqui, ó, parecido com o que eu fiz anteriormente, né? Tá? Então, ó, aqui tem um exercício de potência, tá? Enfim... Gente, 45 minutinhos a mais de dedicação que vocês têm aqui e vocês já resolvem as tarefas da semana, garantem mais um pontinho para vocês aí na média, tá? E já estão se preparando para a avaliação, porque a avaliação eu vou pegar essas atividades aí que eu fiz com vocês aí, dar uma modificadinha nelas, assim, né? E vai ser esse padrão aí, tá? Então, se vocês fizerem as atividades, vocês estarão se preparando para a nossa avaliação, com certeza. Tranquilo, gente? O áudio de hoje é isso, tá? Passei um pouquinho, passei 5 minutos, se não me engano.